Pode ficar de pé. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Essa epístola, nós estamos no nosso curso de terça-feira, como estudar a Bíblia. Nós deixamos uma tarefa de casa para os alunos, que era para cada dia da semana ele fazer uma leitura dessa epístola. São apenas 4 capítulos, e o dever de casa foi ler a epístola aos Filipenses uma vez por semana. No final da semana, cada um teria lido 7 vezes essa carta. E alguns irmãos foram tremendamente abençoados por essa leitura. E eu quero aproveitar essa sugestão, passar para toda a igreja, para que você possa ter essa experiência. Como é importante ler e reler um texto. São apenas 4 capítulos. Insira ela na sua agenda devocional nessa semana. Cada dia você lê os 4 capítulos. Se você não conseguir ler os 4, ela tem apenas 104 versículos. Cada capítulo são poucos versículos, mas o conteúdo dessa epístola é extraordinário, irmãos. E hoje nós estaremos falando aqui sobre essa epístola, mas eu quero deixar a sugestão de leitura para você, para que você continue com aquilo que vai ser dito aqui, para que você, durante a semana, você continue mastigando, que você continue meditando nas Escrituras. Eu lembro de uma irmã que, uma vez que eu preguei sobre o livro de João, e sugeri que que a igreja fizesse uma leitura do Evangelho de João. E ela disse que leu o livro de João, e ficou tão maravilhada com a leitura do livro de João, que continuou lendo o restante do Evangelho. E o nosso objetivo é esse, que as Escrituras façam parte do seu dia a dia. Não só aqui no culto você abra as Escrituras, mas em casa, com seus filhos em volta da mesa. Se reúna essa semana e leia a epístola aos Filipenses. E eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Todos acharam? Filipenses, capítulo de número 3. Vou começar a leitura a partir do versículo 1. Peço que os irmãos acompanhem. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Juntos, leia comigo juntos. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Continuem juntos. Sim, deveras considero tudo como perda por causa
da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, a igreja. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Mais uma vez, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor, obrigado, Pai, pela leitura da sua palavra. Senhor, só de lermos esse texto, ele já fala tão profundo ao nosso coração. Nós queremos te pedir que o teu Espírito possa conduzi-lo ao mais íntimo de cada um que está aqui nessa manhã. Para que nós saiamos daqui conscientes, ó Deus, do grande tesouro que temos recebido, que é Cristo. E que a nossa alegria através dele seja renovada. E que a firmeza da nossa fé seja mantida até o dia que ele voltar. Nós cremos, Senhor, nessa palavra. E nós cremos que o teu Espírito a conduz ao nosso coração. E é nessa fé, nessa dependência que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos, essa carta, ela foi escrita cerca de 10 anos depois da fundação dessa igreja de Filipos. Essa igreja foi fundada numa história que você conhece muito bem. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele chega na cidade de Filipos, inclusive tem um fato muito marcante. Quando Paulo é lançado na prisão, ele é açoitado na cidade de Filipos, e depois de ficar bem ferido, bem machucado, quando a gente tem um cortezinho na mão, quando a gente tem um cortezinho em qualquer parte do nosso corpo, isso já nos incomoda. Agora imagine você com as costas todas cortadas pelos açoites que recebeu, e não tinha nenhuma pomada, não tinha metiolate, e Paulo e Silas, nessa cidade de Filipos, perto da meia-noite, eles estavam ali chorando muito, reclamando muito. Afinal de contas, nós viemos aqui para essa cidade para pregar o evangelho, e a gente ganhou uma surra, a gente ganhou uma coça. E eles estavam reclamando um com os outros perto da meia-noite. Certo ou errado? Hã? Errado. Perto da meia-noite, o que é que eles faziam? Eles faziam o quê? Eles cantavam, eles adoravam, eles louvavam ao Senhor. O texto é claro em dizer que eles cantavam na prisão.
Isso demonstra que a alegria de Paulo e Silas na prisão era expressa, assim como nós louvamos ao Senhor nessa manhã. Só que nessa manhã nós não fomos açoitados. Então nós louvamos ao Senhor sem nenhum ponto contrário, não tem nada no nosso corpo aqui nos afligindo. Mas perto da meia-noite eles estavam açoitados, louvando ao Senhor, o que demonstra que no coração deles existia uma profunda alegria. Por que eu estou falando isso? Porque esse fato me chamou a atenção. A epístola aos Filipenses é a epístola que nós podemos denominar a epístola da alegria. Repita comigo, epístola da alegria. Nessa carta, a palavra alegria ou expressões sinônimas aparece cerca de 16 vezes. Quando você lê cada um desses capítulos, você observa que um dos objetivos de Paulo nessa carta era exatamente que aqueles irmãos da cidade de Filipos pudessem viver uma vida cristã regozijando-se no Senhor. Ele queria trabalhar isso no coração daqueles irmãos. Ele não queria que apenas eles servissem ao Senhor. Lembra do Salmo 100 que nós lemos no início? Ele queria que aqueles irmãos servissem ao Senhor, mas servissem com alegria. Irmãos, Filipenses tem uma mensagem que se encaixa perfeitamente nos nossos dias. Por isso que eu orientei os irmãos que lessem essa carta uma vez por semana. Porque nosso tempo não dá para falar, só vou falar de alguns pontos principais. Só vou compartilhar para você sobre o segredo de Paulo para ter uma alegria tão contagiosa. Eu vou focar apenas nesse ponto. Qual era o segredo de Paulo para ter uma alegria tão contagiante? E você vai ver aqui como que a alegria dele era uma alegria contagiante. Não era uma simples alegria, era uma alegria que contagiava outras pessoas. E o tempo que nós vivemos é um tempo marcado por tristeza na alma. É um tempo marcado por falta de alegria. Nós tínhamos tudo para ser a geração mais feliz. Nós temos tecnologia, nós temos remédios, nós temos entretenimento, nós temos diversão, nós temos TV a cabo, nós temos internet, nós temos YouTube, nós temos Facebook, nós temos redes sociais, nós temos ar-condicionados, nós temos tanto conforto, nós temos tanta tecnologia, nós temos tantas coisas que favorecem a nossa vida, mas a nossa geração é uma geração que sofre da tristeza da alma. Não é raro nós escutarmos adolescentes sofrendo com profunda depressão. Não é raro nós escutarmos jovens sofrendo com profunda depressão. Não é raro nós escutarmos alguém sofrendo com profunda tristeza. E aparentemente ela está cercada de entretenimento, ela está cercada de conforto, ela está cercada de coisas materiais boas na sua vida, e você olha assim, por que essa pessoa está com uma tristeza de alma tão profunda? E quando eu li Filipenses, eu observei que essa carta, ela se encaixa na nossa geração. Essa carta é uma mensagem urgente para a nossa igreja no século 21 e para a nossa sociedade. A Organização Mundial da Saúde disse que até o ano de 2020, a depressão vai ser a doença que mais vai gerar incapacidade para o trabalho.
E todo mundo sabe perfeitamente de que eu estou falando. Como que a falta de alegria tem adoecido corações. Como que a falta de alegria tem atingido a alma. Como que a falta de alegria tem gerado doença. E essa que a ciência chama de depressão. Por isso que a carta aos Filipenses nunca foi tão necessária, sua leitura, seu estudo, sua meditação, porque quando você lê essa carta, você lê, peço que deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos folhear esse livro, vamos ler alguns textos aqui. Quando você lê essa carta, você observa que o coração do seu escritor, o coração de Paulo, estava radiante, com uma alegria muito grande. E ele queria que todos os irmãos da igreja de Filipos entendessem qual era o motivo da sua alegria, compreendessem qual era o motivo da sua felicidade. E um dos objetivos dessa carta era exatamente esse. Dá uma olhadinha aqui. Capítulo 1. Versículo 3. Eu vou ler, quero que você acompanhe. Capítulo 1, versículo 3 ao 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, de novo, fazendo sempre, ele já começa, como que Paulo orava? Se o nosso assunto fosse oração, já tinha aqui a base para a exposição. Como que Paulo orava? Fazendo sempre com alegria. Súplicas por todos vós, em todas as minhas. Então Paulo orava com alegria pelos seus irmãos, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia. Agora, avança aí para o capítulo 4. Avança para o capítulo 4. Leia o versículo 4, junto comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. Vira a página. Versículo 10, do capítulo 4 ainda. Como que começa o versículo 10? Alegrei-me. De que forma ele se alegrou? Sobremaneira. Porque eu defini a alegria dele como uma alegria contagiante, uma alegria irradiante, uma alegria excepcional. E ele, quando você lê a carta com calma, você percebe a alegria irradiando na carta. Alegrei-me como sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Fica claro na leitura da carta que, além de Paulo ter o objetivo de alertar aqueles irmãos quanto os falsos mestres, que ele chama inclusive de cães, além dele querer nessa carta expressar a sua gratidão pelas ofertas que essa igreja enviou para ele, ele também queria que aqueles irmãos entendessem que não basta servir ao Senhor. Ele queria que aqueles irmãos servissem com alegria.
quando aquela igreja soube de que ele estava preso em Roma, muitos irmãos ficaram tristes pelo fato dele estar preso em Roma. E a tristeza daqueles irmãos chegou até o conhecimento de Paulo. Paulo era muito querido, foi o pastor fundador daquela igreja. E quando eles descobrem que Paulo estava preso em Roma, muitos deles ficaram muito tristes. E ele então escreve essa carta que foi conduzida e levada por Epafrodito, entregue para aqueles irmãos. E ele diz para aqueles irmãos que, apesar dele estar preso, ele não estava triste. Ele diz para aqueles irmãos que a prisão dele foi uma providência divina e que a prisão dele colaborou para a expansão da pregação do Evangelho. E que os irmãos não precisavam ficar tristes porque ele estava preso, porque ele mesmo não estava triste, muito pelo contrário, ele estava feliz, porque com a prisão dele, ele conseguiu evangelizar toda a guarda pretoriana. Então, queridos irmãos, nós nessa epístola, nós entendemos que Paulo define a alegria não apenas como uma emoção, como um sentimento passageiro, mas ele define a alegria como um verdadeiro estado do coração do cristão. Repita comigo: alegria é muito mais do que uma emoção e sentimento. É um estado do coração. Quando você lê ele escrevendo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele começa dizendo que a alegria é um dos aspectos do fruto diz lá, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor. E o segundo que ele coloca lá, alegria. Então ele ensina que o fundamento da verdadeira alegria para ele era pertencer a Cristo. Isso era o que fazia com que a sua alma regozijasse. Olha o que ele diz no versículo 21 do capítulo 1. Leia comigo. Qual era o segredo da sua alegria? Pertencer a Cristo, conhecer a Cristo, servir a Cristo. Versículo 21, leiam comigo. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que eu vou escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Ele amava tanto Cristo que ele estava ansioso pelo momento que ele iria encontrar Cristo pessoalmente. O desejo de partir e estar com Cristo, o que é para mim incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes. Gloriar aonde? Gloriar aonde? Em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Então, para Paulo, no entendimento que ele apresenta nessa epístola, a alegria dele não dependia de alguma pessoa. Se ele tivesse com alguém, ou se ele tivesse sem alguém, ele estava alegre do mesmo jeito. A alegria dele não dependia de alguma coisa que promovesse o seu bem-estar. Inclusive lá no capítulo 4 ele fala: eu sei passar fome e sei ficar de barriga cheia. Eu sei ter abundância e sei ter pouco. Eu sei experimentar o sofrimento e sei do que é ficar sem sofrimento. E aí no versículo 13 ele diz: eu posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Porque a minha alegria, ela não depende de nenhuma dessas coisas externas. A alegria dele não dependia de algo que estava fora do coração dele. A alegria dele dependia do que estava dentro do coração. Então, com isso, nós podemos enxergar nessa carta, irmãos queridos, que Paulo, ele apresenta para a igreja de Filipos algumas sugestões, alguns princípios, que iria ajudar aqueles irmãos a compreender a necessidade de viverem a vida cristã de forma a se regozijar no Senhor. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos algumas dessas orientações que ele nos fala. Primeiro, o princípio que ele mostra está no capítulo de número 1, versículo 6. Diga comigo: tenha plena convicção, juntos, tenha plena convicção que Deus é soberano e que está no controle de todas as coisas. Por causa dessa fé que Paulo tinha, por causa desse entendimento que ele tinha, e ele expressa isso na carta, alguns dos versículos que nós vamos ler. Paulo tinha plena convicção de que Deus é soberano. E Deus é soberano, não adianta você ir contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela tem que ser cumprida. E Deus não só é soberano, mas Deus tem o controle de todas as coisas. E olha como ele expressa isso. Capítulo 1, versículo 6. Leia junto comigo. Capítulo 1, versículo 6. O que diz? Estou plenamente certo. Mais uma vez. Estou plenamente certo. Mais uma vez. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Paulo não achava, Paulo não imaginava que aquilo que Deus começa, Deus sempre termina. A palavra que ele coloca expressa a sua convicção. Estou plenamente certo. Fala mais uma vez. Estou plenamente certo. Eu tenho certeza do que eu vou falar. Eu tenho convicção do que eu vou falar. A obra que Deus começou em vocês, Ele vai terminar. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele é o regente do universo. Nada foge ao seu controle. E essa convicção que ele tem, vou te mostrar um outro versículo. Leia também o capítulo 2 e o versículo 13. Capítulo 2 e versículo 13. Porque Deus, junto comigo, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Então Paulo, seu coração era um coração alegre, a sua alegria era uma alegria radiante, porque Paulo tinha certeza absoluta que Deus é soberano e que Deus tem o controle de todas as coisas, e o que Deus começa, Ele termina. O que Deus começa, Ele termina. A obra que Ele iniciou, a obra que Ele começou, Ele irá terminar. E Paulo sabia disso, e aquilo tranquilizava o coração de Paulo, porque ele via que todas as coisas
estão sob o controle de Deus. Todas as coisas passam pelo critério da vontade de Deus. E essa noção tranquilizava o seu coração e gerava uma grande alegria, porque ele sabia que tudo que ele estava vivendo, tudo que ele estava passando, tudo que a igreja lá em Filipos enfrentava, estava sob o controle de Deus. E quando nós temos esse mesmo sentimento, essa mesma visão, esse mesmo princípio, irmãos queridos, nós passamos a viver a vida cristã de forma mais regozijante. Porque nós compreendemos que a nossa vida, a nossa família, a nossa história está na mão de um Deus soberano. Às vezes até parece que ele perdeu o controle, mas fala assim, Deus nunca perde o controle. E quando a gente esquece isso, nós acabamos sofrendo. Segunda razão, segundo motivo, segundo princípio da alegria radiante de Paulo, está no capítulo 1, versículo de 12 a 14. Leia comigo. Capítulo 1, versículo 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Cristo. Em outras palavras, Paulo está querendo nos dizer o seguinte: lembre-se de que o teu sofrimento terá um propósito, ainda que você o desconheça. Repita comigo. O meu sofrimento sempre terá um propósito, ainda quando eu o desconheça. Paulo foi preso em Jerusalém. Não precisa abrir agora. No capítulo 21 de Atos. Ele foi preso em Jerusalém. Enfrentou uma viagem de muito sofrimento. De muita adversidade. Até que ele chegasse em Roma. E Paulo chega em Roma. No coração de Paulo sempre foi um sonho poder pregar o Evangelho em Roma. Por quê? Ele, como missionário, como alguém que sonhava com a expansão do Evangelho de Cristo, pregar em Roma significava pregar na capital do império. Roma era uma grande metrópole, mais de 1 milhão de habitantes naquela época. Era o centro do mundo. E pregar em Roma significava, para Paulo, uma expectativa de uma grande expansão para o Evangelho de Cristo. Observe que ele sempre procurou levar a sua palavra nas principais metrópoles do seu tempo. E isso foi de propósito, uma estratégia para que o Evangelho crescesse. E o sonho daquele missionário era pregar em Roma. Só que ele não sabia como ele iria chegar em Roma. E ele chegou em Roma. Ele não chegou em Roma como um evangelista para fazer uma grande cruzada evangelística. E os irmãos de Roma estavam esperando Paulo e anunciaram cartazes e mais cartazes, colocaram no Facebook: o apóstolo Paulo vai chegar em Roma. Imagine vocês como seria.
Diga comigo, Paulo chega em Roma, acorrentado a um soldado romano, como um prisioneiro de Cristo. Mas a mensagem dele era a mensagem de libertação para aquelas pessoas. Ele não imaginava que ia chegar a Roma daquele jeito. Embora ele sonhasse pregar em Roma. Embora para ele mais importante não era como ele chegou em Roma. Para ele o mais importante era o que ele pregava. E o que ele pregava era a mensagem do Evangelho de Cristo. Queridos irmãos, o nosso sofrimento, a nossa adversidade, a nossa aflição sempre tem um propósito, ainda que eu não conheça esse propósito, ainda que eu desconheça esse propósito, Deus tem os seus propósitos. E ele diz que a prisão dele em Roma, ela contribuiu para o quê? Leia aí no versículo 12. Ela contribuiu para o progresso do Evangelho. Irmãos, a sabedoria de Deus, como que o Evangelho ia chegar dentro do palácio? Como que o Evangelho ia chegar dentro da casa de César? Não tinha telefone, não tinha Facebook. Deus, na sua infinita sabedoria, implanta Paulo dentro do palácio. E Paulo evangelizou aqueles guardas. E todos eles tomaram conhecimento porque Paulo estava lá. E ele diz, versículo 13, leia comigo mais uma vez. De maneira, leiam comigo, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então a prisão dele, na verdade, foi um propósito divino, para que o Evangelho chegasse em Roma. Não chegou no outdoor, não chegou no programa de televisão, mas chegou na cadeia. Chegou na cadeia através de um homem cheio de alegria. Chegou na cadeia através de um homem cheio do Espírito. Chegou na cadeia de um homem que a vida para ele consistia em pregar o Evangelho de Cristo. E ele consegue evangelizar aqueles guardas, evangelizar aqueles homens. E o Evangelho de Cristo foi propagado em Roma. Então, a alegria de Paulo, ela consistia em saber que o seu sofrimento tinha um propósito. Mais um motivo, capítulo 4, versículo 6. Avança, capítulo 4, versículo 6. Porque o coração de Paulo era blindado contra a tristeza. Capítulo 4, versículo 6. Leiam junto comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E qual vai ser o resultado? Aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se Paulo queria que aqueles irmãos descobrissem, entendessem como viver uma vida cristã feliz, como viver uma vida cristã regozijando em Cristo, ele tinha que ensinar aqueles irmãos
a vencer a preocupação, a vencer a ansiedade. Porque se existe uma coisa que tira a nossa alegria, é a ansiedade. Se existe alguma coisa que tira a nossa alegria, é a preocupação excessiva. E ele diz para eles se alegrarem. No versículo 4 ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas ele mostra a receita. Não só na exposição anterior, mas como nessa exposição. Paulo coloca aqui para aqueles irmãos que a ansiedade deveria ser dominada. Como? Através do exercício da oração. Repita comigo: através do exercício da oração. Ele queria dizer para aqueles irmãos o seguinte: em vez de vocês ficarem preocupados, matutando, meditando nas dificuldades, nos problemas, eu vou ensinar uma coisa melhor para vocês. Isso não resolve. Isso só vai aumentar a ansiedade de vocês. Eu vou ensinar algo que de fato funciona. E ele diz: em tudo, e eu gostei de ver isso aqui, não é em alguma coisa. Repita comigo: em tudo. Em tudo. Existem coisas que são importantes para você, não são importantes para mim. Mas aqui Paulo ensina aqueles irmãos: em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Como? Pela oração e pela súplica com ações de graças. Irmãos, se todos nós entendêssemos o poder que tem quando você abre o seu coração a Deus em oração e conversa com Ele, expressa para Ele tudo que está lá na sua alma. Essa verdadeira terapia da alma que o Espírito Santo faz no nosso coração quando nós estamos orando. Era isso que Paulo queria ensinar. Quando você entrega para Ele, quando você lança para Ele toda a ansiedade, como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele terá cuidado de vós. E como que nós fazemos isso? Ele ensina aqui, através da oração. E qual é o resultado? O resultado, ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai brincar o nosso coração, porque a nossa mente e o nosso coração serão guardados pelo Senhor. Razão e emoção são tratadas por Deus através da nossa oração. Repita comigo: razão e emoção são tratadas por Deus através da nossa oração. Por isso que a alegria dele era radiante, porque ele entendia todos esses segredos, ele entendia todas essas ferramentas que Deus nos deixou. Em último lugar, nesse tempo já encerrou, capítulo 4, versículo 10. Por que a alegria de Paulo era irradiante? Porque Paulo aprendeu a viver com contentamento. Repita comigo: Paulo aprendeu a viver com contentamento. Capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Tanto sei estar obrigado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso
naquele que me fortalece. Eu dizia, Paulo, eu aprendi a lição. Eu tenho contentamento naquilo que Deus me dá. Não importa o que Ele me deu. Se Ele me deu, eu estou satisfeito. É isso que ele estava querendo dizer. Paulo estava querendo dizer que um dos ladrões de alegria que nós temos na nossa vida, além da ansiedade, que ele descreve no versículo anterior, é a falta de contentamento. Nós sempre olhamos para aquilo que não temos. Esquecemos de olhar e de agradecer por aquilo que já recebemos. A insatisfação é o mal do nosso tempo. A falta de contentamento. Tudo caminha para querer desenvolver no nosso coração esse sentimento e esse desejo. Mas que as Escrituras nos ensinam para uma vida regozijante no Senhor é um coração cheio de contentamento. E por isso que a alegria de Paulo era uma alegria radiante, porque Paulo tinha aprendido a ser grato a Deus por qualquer situação que tivesse na sua vida. Na verdade, queridos irmãos, nosso tempo já acabou, mas Paulo, ele expressa na sua carta que Cristo era o seu maior objetivo na sua vida. O propósito da sua vida era servir a Cristo. A alegria que ele tinha era de anunciar a Cristo. Sofrer para ele era sofrer por Cristo. A esperança de receber um novo corpo, uma nova vida, através de Cristo. Ter no coração o mesmo sentimento que tinha em Cristo. Tudo na vida dele se resume em dizer, volta lá no versículo, capítulo 1, versículo 21. Esse é o resumo da visão dele, e esse é o resumo da alegria dele. Vamos estar de pé. Leia esse versículo junto comigo. Porquanto, os músicos, por favor. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma vez, afirme essa verdade. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que o nosso coração nesta manhã seja convencido pelo Espírito de Deus que nós não temos motivos para vivermos tristes. Que o nosso coração seja convencido pelo Espírito de Deus que nós somos servos de Cristo. E por sermos servos de Cristo, nenhuma situação da vida deve roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria deve contagiar outras pessoas. Às vezes na sua casa as pessoas não veem Cristo como algo que satisfaz, porque o seu coração não demonstra uma alegria radiante de servir a Cristo. E se o seu testemunho, se o seu coração não revela o prazer de servir a Cristo, como que a sua família vai ser influenciada para servir a Cristo? Se você é daqueles que vive reclamando, vive insatisfeito, vive sem um sorriso nos lábios, o seu cristianismo não pode contagiar ninguém, porque a sua alegria não é uma alegria contagiante.
Atos revela que a igreja primitiva, no capítulo 2, versículo 47, que a igreja primitiva era uma igreja que irradiava alegria. E o meu desejo nessa manhã, o desejo dessa epístola, é que todos nós saiamos daqui, independente como está a sua situação financeira, independente de como está a sua conta no banco, independente de quanto está a sua saúde, mas que você saia daqui regozijando no Senhor, e que a sua alegria contagie outras pessoas, para que outras pessoas conheçam a Cristo, se entregam a Cristo e se regozijem em Cristo por causa do seu testemunho de uma pessoa que irradia alegria. Não, como nosso bispo diz, crente não combina com cara feia, crente não combina com rosto sem sorriso. Ainda que estejamos na prisão, nós vamos cantar ao Senhor, não importa a situação.